Sabe aqueles NFTs no ciclo passado de macaco que bombaram estranhamente e chegaram a valer milhões de dólares e vários famosos como Justin Bieber, Neymar e vários outros aí tiveram? E se eu te falasse que você pode ter eles, ou pelo menos uma fração deles? Bom, isso é possível pelo menos em tese agora com o novo padrão aí ERC404. Tem vários projetos aí que surgiram e trouxeram bastante retorno. Já vem sendo falado algumas semanas, eu só resolvi trazer o vídeo agora porque eu estava com outro cronograma para trazer para vocês. E vou explicar aqui de uma vez por todas o que é esse padrão ERC404, quais são os maiores projetos e se, na minha opinião, eu acho que vale a pena ou não investir aí nessa nova possível tendência. Então, se você não for inscrito, já se inscreva aí, deixa seu like também e bora pro vídeo. O que é o ERC404? Então, é uma mistura, basicamente é uma mistura aí dos padrões ERC20 da rede Ethereum e ERC721, que é a linguagem aí, o padrão dos NFTs. Então ele mistura as duas aí propriedades para que seja possível você negociar como forma de token aí ou um NFT ou uma parte dele para você ter supostamente aí diversas vantagens. Então talvez a vantagem principal seria a questão de aumentar a liquidez dos NFTs, então você não vai ter mais barreira, principalmente nos projetos grandes em tese, né, que são muito caros, custam às vezes dezenas ou milhares ou milhões de dólares até, permite a fragmentação deles em várias partes. Ainda não está bem definido como que vai funcionar esse tipo de fragmentação, se cada projeto aí ele vai definir a sua questão ou se vai ser infinitas partes. Esse projeto aqui ainda, ele vai ter que ser adaptado dentro aí da linguagem do ERC721 e da linguagem do ERC20 da Ethereum, ou seja, esse padrão novo aí, ele vai ter que ser adaptado para os projetos aí, NFTs, tokens que quiserem utilizar e adotar essa tecnologia. Então, a questão do fracionamento, ele vai permitir que esses tokens aí que representem frações de NFTs, eles possam ser negociados em exchanges, inclusive descentralizadas como a Uniswap, PancakeSwap e várias outras. Então você vai poder receber uma fração de stake ou do valor de empréstimo referente a royalty, isso obviamente relativo à quantidade aí, a fração que você tem, entre vários outros possíveis benefícios de vários NFTs aí que tem, que a gente sabe que trazem vários benefícios como alguma inscrição em algum clube, sociedade, recebimento aí de airdrops, esse tipo de coisa, então vai ser legal, pode ser que abra o leque aí para várias pessoas conseguirem negociar e até mesmo pode ser que esses próprios NFTs eles valorizem ainda mais, porque aí não vai ter mais tanta barreira para você entrar nele. Então esse padrão ainda ele não foi auditado, eu quis deixar aqui no começo porque é interessante a gente observar essa questão. O que na minha opinião é a principal aí vantagem nessa questão aí dessa nova linguagem do ERC404. Para mim, não se trata única e exclusivamente da questão de NFTs como obras de arte ou como coisas que você detém como forma de status. A gente já sabe que tem posicionamentos aí de bancos centrais, de empresas grandes aí, de governos de países, falando aí sobre a questão da economia tokenizada como padrão global futuro. Então, essa questão aí de NFTs, ela vai vir agregando muito, inclusive já vem agregando para questões aí como, por exemplo, venda de casas, venda de títulos, transferência de títulos, porque assim, o que na minha opinião é interessante e o que para mim agrega, né, com todo respeito com obras de arte em NFT, com coleções de bonequinhos e desenhinhos, mas o que é interessante? Se eu te falar, você trocaria uma Solana por outra Solana? Você trocaria uma Matic por outra Matic? Tanto faz, né? Todas as Matics, todas as Solanas, em tese, elas valem a mesma coisa. Então, esses são tokens fungíveis. Tanto faz você ter um ou outro. Se eu te falar assim, olha, eu te dou 2 Ethereum em troca dos seus 2 Ethereum, vai dar na mesma, não vai mudar porcaria nenhuma. A diferença aí dos NFTs é que eles se tratam de tokens não fungíveis, ou seja, eles têm essa questão de individualidade. Então, com isso, você tem um leque muito grande aí, que ainda não foi muito bem explorado, na questão de você conseguir representar coisas valiosas do mundo real, e conseguir transferir propriedade e detenção da posse e legitimidade como uma maneira aí, inclusive, de confirmar a questão da autoridade, né, a questão da posse da propriedade através aí de um token, né, de um ativo representado pelo NFT. Então isso vai poder ser ampliado ainda mais, ser escalado ainda mais com a questão aí da mesclagem do ERC20 com o ERC721, se isso pegar, se isso der certo. Então por isso que eu ressaltei da questão da auditoria. Então, a página da ERC404
no GitHub, ainda está como um padrão experimental. Então isso é interessante a gente analisar porque enquanto não tiver auditoria, enquanto essa IP que eu vou falar daqui a pouquinho, ela não for aprovada, ou se isso acontecer, eu não creio que seja, pelo menos, tão seguro ainda a gente entrar com valores muito grandes nesses projetos, caso você queira investir. Então, o engraçado, o interessante, na verdade, seria que esses padrões aqui eles não foram projetados aí para se unir, para se comunicar, pelo menos inicialmente, e a proposta aí do 404 é fazer essa intercomunicação de uma maneira sutil aí, que não traga nenhum ruído, que não traga nenhum problema, comprometimento com questão de segurança, falhas, erros, bugs. Então, em questão de segurança aqui, que é importante notar, que eu vi no Twitter, inclusive em várias páginas também, em blogs, de um desenvolvedor que desistiu de atuar em projeto aí, de questão aí de projetos de ERC404, pois ele verificou, segundo ele aí, durante os estudos e análises aí da linguagem e dos contratos, de que ele é vulnerável, né, possivelmente vulnerável ao roubo dos tokens aí inscritos dentro dessa rede, se eles não forem configurados corretamente pro ERC404. A gente não sabe ainda como vai ser essa migração, como eu disse, mas fato é que quem tem aí NFTs que valem centenas, dezenas, milhares aí de dólares e não tem essa segurança, muito provavelmente aí, se depender deles, essa questão da migração não deve ocorrer em primeiro momento. Então, possivelmente, até que se prove a validade aí, até que se prove a segurança, muitos NFTs ainda não vão aderir a esse tipo de tecnologia, se for dessa maneira que vai funcionar, né? Ainda é uma coisa muito nebulosa. Então, uma configuração incorreta faz com que a linguagem não diferencie os tokens 404, NFT com ERC404. Então, isso daí, essa falha, poderia resultar, então, com que os depositantes eles retirassem tokens que eles não possuem, que eles não pertencem, ou até mesmo que os tokens retirados aí, eles não representassem aquilo que foram originalmente aí comprados, negociados. Então eu coloquei o link aqui embaixo do post no Twitter para a gente analisar, para a gente entender. Então, mais ou menos aqui literalmente, eu não sou programador nem nada do tipo, mas eu vou tentar traduzir e explicar mais ou menos o que ele está falando. Aqui você consegue ver toda a explicação aí dele direitinho para a gente, pelo menos, tentar entender, ter um vislumbre aí do que é possível, o que é arriscado ou não. Ele está explicando que em linguagem técnica, se você entende aí desse tipo de coisa, ou se você quiser pesquisar, para pelo menos tentar entender a explicação, tá aqui no Twitter desse rapaz aqui, tem as questões aqui que aparentemente ele identifica aí, ele mostra onde ele encontrou certas falhas, supostas falhas, e vamos continuar entendendo a questão da segurança que pelo menos é o primordial aí, e que se não for resolvida, se não for atestada, não vai ter a valorização devida para o projeto. Então, os principais quais são no momento? É a Pandora, com certeza disparado aí, a mais conhecida, a referência aí desse ecossistema. A estreia dela, então, ela foi lançada com vários suportes de plataformas grandes aí, como a OKX, OpenSea, Blur. A OpenSea, tá ligado com isso aí, é extremamente importante porque essa é a maior plataforma de NFT do mundo. Além disso, aí, então, tem várias carteiras aí participando que estão dando suporte ou que estão se movendo aí para conseguir propiciar suporte nas próximas semanas e meses. E eles estão em processo de conseguir a IP, como eu falei no começo do vídeo, que se chama Ethereum Improvement Proposal. Literalmente falando, é uma proposta de melhoria da Ethereum. Eles mandaram essa solicitação com base na tecnologia deles, explicando o que eles fazem, o que serve, qual que é a linguagem proposta, como que funciona. E essa análise ela pode demorar algumas semanas ou até meses, dependendo aí de como ocorrer esse projeto. O próprio site falou disso, que provavelmente a questão aí da adoção em massa gigantesca vai ser se o projeto receber lá, olha, vocês foram aprovados, parabéns. Isso aqui vai ser incluído aí dentro do ecossistema, dentro da infraestrutura da Ethereum, porque essa sua proposta de melhoria realmente faz sentido, ela é eficaz e ela tem uma tecnologia, uma segurança por trás. Aí vai disparar, aí vai explodir, muito provavelmente se a Ethereum adotar isso aí como um padrão, pelo menos em parte das suas operações, aí não tem limite aí o quanto isso pode valorizar. O segundo aí, que é mais conhecido, é o The Frog, que é uma cópia aí com o tema de sapo da coleção The Frogs NFT, é como se fosse uma paródia. Ela teve, em primeiro momento, uma capitalização de quase 30 milhões de dólares. Hug, Frog Friends, outra aí de sapo,
404 Bakery, e aqui eu coloquei o link para a gente ver vários outros aí projetos. Então tem a The Frogs, Palette 404, Cellmates, Alphabet. A gente vê que aqui ó, não tem tantos projetos, ó. Até o número 20 a gente consegue ver dados, sendo esses aqui ó, muito pequenos. Então sempre olhe a questão do market cap, questão de volume. Esse é o link aqui se você quiser pesquisar, você vai conseguir ver, conseguir entender os projetos. Mas no momento aqui ó, 79% deles estão em queda, estão em desvalorização. Então essa questão do ERC 404 já perdeu um pouco do hype, mas como eu falei, se essa tecnologia for provada, se eles conseguirem provar que realmente ela é eficaz e funciona, esse projeto vai continuar subindo e provavelmente atingir patamares absurdos de preço. Então no momento ele está com market cap baixo, ele não chega nem a 200 milhões como está escrito aqui. E aqui a gente consegue analisar a questão da evolução de preço. Ele já teve o seu pico de all time high lá na região dos mais ou menos 29 mil, aqui ó, quase 30 mil dólares. No momento se encontra 50% desse patamar, mas considerando que o projeto lançou aqui na casa dos 4 mil dólares, que foi onde eu verifiquei, ele já está com um lucro legal e está conseguindo lateralizar. Provavelmente está formando aqui ó, um fundo nessa região, um padrão que pode gerar uma pernada mais alta do que essa aqui, se ele conseguir aí romper uma linha de tendência de alta para continuar subindo e quem sabe aí, se tudo der certo, buscar novos patamares. Então são projetos muito novos ainda, o ecossistema é extremamente pequeno, tirando aqui a Pandora que é disparado maior, a gente tem a The Frog, depois aqui são projetos bem pequenos. Repare que só 10 tem mais de 1 milhão de tamanho de mercado. Por um lado, isso aqui ó, pode ter uma escalada absurda, porque projetos com market cap baixíssimo fornecem tanto um risco gigantesco, quanto uma oportunidade absurda aí de valorização. Então vai do seu estudo, vai do que você acha, se você confia aí nessa tecnologia, se você aposta de que ela vai realmente ter futuro, mas como eu disse aí, vai depender da auditoria da Pandora, vai depender da aprovação ou não da EIP aí. E saiu uma notícia aqui esses dias que tem ligação aí com o que o desenvolvedor falou da questão da segurança, falando de que tem um outro padrão para NFT híbrido no mercado. Ele é similar aqui, ele se chama DN404 e ele foi lançado recentemente por um grupo de desenvolvedores que alegadamente disseram mais ou menos o que esse cara aqui falou, inclusive nem sei se ele tem relação com esse projeto novo. Disseram então que identificaram as falhas e que essa nova linguagem aí, DN404, tem o intuito, está propondo, resolvendo essas questões de vulnerabilidade. Aqui está a explicação do rapaz, se vocês quiserem pausar o vídeo aí e conseguir ver em inglês, vocês vão entender. E tem a tradução aqui embaixo para a gente ler aqui e ver o que a gente consegue extrair, porque como eu falei, eu não entendo nada dessa questão de tecnologia, de infraestrutura de rede. Então, enquanto a ERC404, segundo eles, pode interagir com tokens ERC20 e contratos ERC721, que é a linguagem dos NFTs, ainda requer que esses protocolos implementem o 404. Como eu disse, ainda tem que ter essa migração e não está muito claro como que isso vai acontecer, se vai ser automático, se cada projeto vai ter que solicitar, se cada um vai ter a questão da disponibilização aí de frações da maneira como eles preferirem ou se essa questão é ilimitada. Então, eles falam que essa questão ainda da migração é algo necessário e também contestam a parte da segurança. Já no DN404, ele usa dois contratos, um com base no ERC20 e um espelho de ERC721. Então, ele diz que não tem que ter essa questão da migração. Agora, a gente entender ou não se isso é verdade, são outros 500, só o futuro vai dizer. Então, ele explicou aqui por quê, isso nem vem muito ao caso para a gente falar, mas essa postagem, inclusive, eu nem sabia, estou vendo essa matéria aqui junto com vocês, mas ela está aqui agora. Foi questionado, então, que existe essa possível vulnerabilidade, que inclusive pode resultar na perda aí de NFTs. Então, realmente, até que isso seja esclarecido, até que isso seja provado que não existe risco, provavelmente os projetos tops aí de NFTs não vão entrar nisso, porque ninguém é louco aí de arriscar NFTs valiosas com coisas ainda que estão sendo testadas, implementadas e estão muito no começo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, novamente eu peço que você se inscreva, deixa seu like, agradeço quem ficou até o final e valeu!